Deixa-me só dizer isto. É que nunca se aprofundou isto. Isto abandonou-se, deu-se isto como adquirido, é um dado organizacional simples, puro, e tratou-se isto como uma organização e acabou. E agora parte do princípio que o problema está resolvido. Não está. A escola do primeiro ciclo vive virada para um lado, e a escola EB2-3 vive virada para o outro, e raramente comunica. Não há rede entre as escolas. Nenhuma. Aliás, neste Ministério da Educação, e esta não é uma crítica, é uma acusação que eu faço, não se lhe conhece um pensamento pedagógico, que seja esta senhora Ministra, não se lhe conhece um pensamento pedagógico, conhece um pensamento organizacional, mas não pedagógico. Podemos discordar de outros governantes que no passado tiveram um pensamento pedagógico com o qual nós temos alguma discordância. Deste não discordamos porque ele não existe, não há pensamento pedagógico. Muito bem, temos ainda cada um, ainda temos 8 minutos de debate, mas eu queria aproveitar para lançar mais uma pergunta que nos chegou da Margarida Franco, e que pergunta à Margarida: em vez de começar pela obrigatoriedade do 12º ano, não seria preferível começar já pela obrigatoriedade da educação pré-escolar? Creches, uma rede pública de creches, por exemplo. Posso responder também? Eu acho que só se deve avançar com a obrigatoriedade quando o Estado pode garantir as condições dessa obrigatoriedade. Que o Estado garanta as obrigações. E eu acho que para os 5 anos, neste momento, haverá melhores condições para tornar o primeiro ano o último ano do pré-escolar, digamos assim, os 5 anos, como fazendo parte do percurso educativo, do que os 12 anos. E porquê? Porque o que se disse durante muito tempo, e eu acho que era uma questão de lucidez, é que não serve de nada estar a tornar obrigatório para depois haver mais exclusão, não é? Porque quando avançámos para o 9º ano ficou de fora toda a gente que só tinha o 6º. Quando se avançou para o 6º ficou de fora quem tinha a 4ª classe. E foi assim em todos os países. E, portanto, muito mais interessante do que estes anúncios políticos seria garantir a todos os jovens 12 anos de um percurso de educação-formação. E quando ele estivesse garantido, tornava-se obrigatório. Nós fazemos sempre ao contrário. Primeiro é obrigatório e depois vamos a correr atrás da lei que não tem condições para ser aplicada, e outros países não fazem assim. Mas gostava aqui de integrar, a propósito disso, uma observação sobre uma das características da política educativa no nosso país e não só. É uma espécie de Penélope. Cada governo começa por desfazer, quando chega, algo do que fez o anterior. E todos sabemos, e quem vive nas escolas melhor do que ninguém, que é muito mais lenta a construção do que desfazer. Desfazer é num instante. E por isso, como os tempos educativos não correspondem aos tempos políticos, eu acho que este governo apostou plenamente nos tempos políticos. Não é por acaso que venho hoje falar do 12º ano e mais uns tostões, lá está a política avulso, mais umas esmolas, uma caridadezinha, umas bolsas, etc. Então, onde é que está a escolaridade obrigatória, a escolaridade gratuita? Não é? Então, ter-se-ia começado por tornar alguns materiais, se houvesse condições para isso, até admito que possa não haver, exatamente, como chegou a ser proposto num determinado momento, e os outros ministérios, nomeadamente o da Economia, deitou as mãos à cabeça a achar que a educação era muito gastadora. Eu, pessoalmente, não gosto muito da frase deitar dinheiro para cima dos problemas, porque acho que os problemas educativos precisam de dinheiro. Agora, aquilo em que concordamos todos aqui é que tem que haver opções bem feitas, e ninguém melhor do que quem está no terreno, quem tem os problemas, que é um profissional responsável nas suas equipas, com toda a sua experiência, para decidir quais são as prioridades. E, por isso, a burocratização e a centralização de que se falou no início é um pecado mortal. É um pecado mortal porque tudo morre, mesmo as medidas, eventualmente, que em si próprias seriam úteis, morre às mãos desta burocracia que eu diria castradora em que vivemos no nosso país, em que qualquer comunicação tem em bold notificação, que é logo para assustar o cidadão, para nos sentirmos logo culpados de alguma coisa que eventualmente fizemos. Portanto, eu estou muito preocupada com a escola pública. Acho que a esquerda devia fazer um debate de fundo, não apenas sobre a rama, porque, como aqui se disse, e deram-se vários exemplos, não há uma avaliação consequente. Os territórios educativos foram avaliados num determinado momento até por uma equipa do Porto.
Mas era preciso continuar a acompanhar esse trabalho. Aliás, as escolas superiores de educação chegaram a ter uma pessoa a tempo inteiro liberta das suas funções para acompanhar as escolas da área, numa perspectiva também de formação e acompanhamento dos professores. Tem havido muito boas ideias, só que elas, nesta política da Penélope, se vão perdendo. E eu que tenho trabalhado muito nos últimos anos em países pobres, no papel da escola na luta contra a pobreza, vejo começar a repetir-se em Portugal aquilo que dizíamos há pouco, já aconteceu no Reino Unido, que começou com a senhora Thatcher e continuou alegremente, e parece que com grande satisfação também do atual primeiro-ministro português, com o blairismo e a terceira via, que foi transformar a escola pública numa escola para os filhos dos pobres. De tal maneira que ousaram, eu digo bem, ousaram vender as escolas dos guetos a quem as quisesse comprar. E neste momento há McDonald's, igrejas, milionários árabes, quem quis, ONGs, a tomar conta das escolas e a ter poder sobre a contratação dos seus professores e sobre os seus currículos. E os outros meninos foram saindo para os colégios e coleginhos, para os colégios com C grande e para os coleginhos, também há muitos, porque a escola pública ficou só para quem não podia pagar. E eu acho que nós não podemos, e estamos a fazer este debate na semana do 25 de Abril, não podemos, numa democracia tão recente e tão preciosa, deixar que se corra o risco de desbaratar a nossa escola pública, que, com todas as suas contradições, e qual é a instituição que não as tem? Vamos falar de justiça? Vamos falar de saúde? Quer dizer, a escola tem as portas abertas todos os dias, funciona e faz, quanto a mim, muito melhor do que poderia fazer não fosse o empenhamento de quem nela trabalha. E por isso eu continuo otimista, desde que os professores se mantenham em luta e uma parte dos pais e da opinião pública perceba que aquilo que se está a viver é grave e para mim é duplamente grave por ser por iniciativa do Partido Socialista. Paulo, tua intervenção de encerramento também. Sim, eu voltaria então ao início do debate e à questão do conceito de escola, relacionando com o que a Cília disse acerca de o que estaríamos à espera em 2005. Eu realmente não estava à espera de grande coisa. Independentemente disso, qualquer reforma séria da educação deveria ter começado por uma reformulação da lei de bases do sistema educativo. Porque só aí nós poderíamos perceber qual é o conceito de escola que está subjacente a tudo isto. Porque o que nós temos neste momento é um conjunto de diplomas, e a minha posição sobre alguns é de que eles são incompatíveis com a lei de bases, nomeadamente o 75/2008 da gestão escolar, e portanto eu sei que no próximo ciclo político a lei de bases terá que ser alterada. Agora, o processo de alteração da lei de bases é moroso. E a prioridade deste governo foi atacar, do ponto de vista economicista, a questão da educação. E principalmente atacar os professores e atacar todo o funcionamento da escola. Claro que a lei de bases seria o primeiro passo, mas isso demoraria sempre algum tempo. E a partir daí, sim, então redefinir para uma escolaridade de 12 anos, que também era uma promessa eleitoral de 2005 e que agora é apresentada, recaustada para 2009, então reorganizar os ciclos de escolaridade, os currículos e os programas. Ora bem, nós fizemos tudo ao contrário. Pior que isso, nós estamos neste momento a formar professores num modelo que eu discordo, alguém concordará, do chamado professor generalista, que não tem um enquadramento legal para dar aulas neste momento. Ou seja, há uma série de professores que estão à espera de ser criado um quadro legal para eles poderem vir a dar aulas, que estão neste momento a ser formados com os 2 ciclos de estudos de Bolonha, mas não há neste momento. Ou seja, nós iremos ter a necessidade urgente, num próximo ciclo político, independentemente do partido que lá esteja, de reformular a lei de bases, e de redefinir os ciclos de escolaridade, de redefinir as habilitações para a docência, de redefinir currículos e programas. Ora, deveria ter começado por aí todo o processo, mas não, começou aí sim com medidas avulsas, agora vamos colocar o Estatuto do Professor, agora vamos... E processo que estava iniciado atrás. Exato, mas a questão nem é essa. A questão é que muita desta legislação caiu nas escolas a meio do primeiro período, depois é remodelada no início do segundo, e toda esta confusão que houve agora sobre as faltas, que nem é bom falar do qual é a prática à volta dele. Tudo nasce do quê? Tudo nasce do quê? Porque há um estatuto do aluno que entra em novembro e depois
feito um enxertezinho em janeiro, ou mais à frente, e depois vem mais uma circular da DRE dizer mais não sei o quê, depois vem a DRE esclarecer que não é bem assim, mas é quase assado, e o que é que nós temos?